Olá pessoal, tudo bem? Altair Alves da Soluzione Contábil. Hoje nesse vídeo eu quero falar para vocês como fazer a abertura de uma empresa de prestação de serviço. O que precisa ser visto, o que você precisa planejar antes de fazer esse processo de abertura de empresa. Eu defini aqui alguns pontos que eu acho importantes. Primeiro, definição de atividade, que também está ligada ao planejamento tributário. Primeiro de tudo, você precisa encontrar o tipo de atividade que você vai prestar serviços. Isso porque está ligado diretamente à questão tributária, porque é através do CNAE, né, que define a sua atividade, é que vai estar ligada à sua tributação. Então, o primeiro passo que você precisa é realmente entender o que você vai fazer, qual que é a tua prestação de serviço, para a gente achar um CNAE adequado. Segundo passo é sobre a questão do planejamento tributário. Por quê? Muitas pessoas vêm fazer a abertura da empresa, por exemplo, e toca naquele ponto de consultoria. Vamos dar um exemplo de consultoria. E quando você vai entender o que a pessoa faz, e a consultoria, nesse caso, se a pessoa fosse optar pelo regime do Simples Nacional, estaria no anexo 6. Né, que vai tributar a partir de 16,93. Nós vamos até gravar uma série de vídeos falando sobre o Simples Nacional, mas o serviço de consultoria já te jogava na tributação de 16,93. E quando você olha essa questão tributária, você percebe que se você pegar, por exemplo, dependendo do serviço que a pessoa vai fazer, não é exatamente um serviço de consultoria. Pode ser, por exemplo, um serviço administrativo prestado a empresas. E esse tipo de serviço, ele tributa no Simples Nacional com 6%. Então é interessante a gente definir a atividade e vir para o segundo ponto, que seria o planejamento tributário. Outro ponto importante, natureza jurídica, onde você define se a sua empresa vai ser uma empresa individual, se você vai abrir uma EIRELI, que é uma empresa individual de responsabilidade limitada, se você vai abrir uma sociedade limitada, ou uma SA, ou uma sociedade simples entre profissionais registrada em cartório. E aqui tem uma diferença, por exemplo, que está também ligado ao planejamento tributário. Você percebe que a abertura da empresa ela vai estar em torno, o principal tema seria o planejamento tributário. Na natureza jurídica, você tem algumas opções e aí tem algumas mudanças. Por exemplo, se você é um médico, vai abrir uma prestação de serviços médicos e você vai abrir como sociedade, você tem outro médico para abrir uma sociedade com você, sociedade simples, você tem a questão da redução tributária no ISS, porque você pode ter você vai ser uma sociedade uniprofissional e você tem uma redução no município, falando aqui do município de São Paulo, você tem uma redução tributária que você vai pagar um ISS trimestral que não é relacionado ao teu faturamento. Por exemplo, se você fosse abrir uma empresa e fosse pagar o ISS pelo faturamento, você pagaria 2%, no caso de serviços médicos. E aqui você pagaria em torno de R$90 por cada profissional. Então você pagaria R$180 mais ou menos trimestralmente. Então aqui você, na natureza jurídica, você já vai ter uma redução tributária se no caso do médico optasse pela sociedade simples. Então é muito importante você, na abertura da empresa, da prestação de serviço, também definir essa questão da natureza jurídica. Um outro ponto é o endereço da empresa. Nós temos duas formas de avaliar isso. Primeiro, onde vai ser prestado o serviço? O serviço vai ser prestado no local da empresa ou vai ser prestado em locais independentes de terceiros? Vamos pegar também de novo o exemplo do médico. O médico vai fazer a abertura da empresa e ele não tem uma clínica e nem um consultório, ele vai atender em hospitais ou clínicas de terceiros. Nesse caso, o endereço da empresa pode ser o seu próprio endereço residencial. Ou ele pode contratar também um endereço virtual. A gente também tem algumas parcerias que nós temos endereço virtual para você que não quer colocar no seu próprio endereço do seu apartamento, da sua casa. Você poderia também contratar um endereço virtual. Com isso, você não precisa de alvará de funcionamento, você não precisa, por exemplo, no caso do médico, tirar vigilância sanitária, fazer outros cadastros, que seria para empresas que vão realmente prestar serviço no local. E aí você tem essa facilidade de abrir no seu próprio endereço ou no endereço virtual e prestar serviço em outros locais. Então, para você que vai fazer uma abertura de empresa de prestação de serviços, você tem essas avaliações. Então você tem que definir a atividade,
que tudo está relacionado também ao planejamento tributário, quanto você vai pagar de imposto na sua prestação de serviço, definir a natureza jurídica, que é a empresa individual, ou uma EIRELI, ou uma sociedade simples, ou uma sociedade limitada. Eu não vou entrar nessa questão de natureza jurídica, que eu já tenho um vídeo gravado falando sobre natureza jurídica. E a questão do endereço. Então, com isso daqui, fazendo essas avaliações, você tem realmente uma visão sistêmica de tudo que você precisa entender para poder fazer a abertura da sua empresa de prestação de serviço, tá bom? Se tiver alguma dúvida, você tem o nosso e-mail, que é o contato@solusionecontábil.com.br, que nós podemos realmente te ajudar a esclarecer mais a fundo, ponto a ponto, do que a gente discutiu também nesse vídeo, tá bom? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.